que sempre esteve na nossa gênese é o trabalho das danças tradicionais, que a maioria de nós já não tem ligação ao conhecimento. E o facto de estudarmos essas danças tradicionais africanas levou-nos a querer estudar danças tradicionais africanas que pudessem existir aqui em Portugal. E o que é que era o fado dançado? Portanto, era uma dança que surgiu em Lisboa, lisboeta, mas que tinha influências das populações que na altura cá estavam, portanto, das populações mouriscas e das populações africanas. E por trás desta ida do fado dançado, acabámos por ir buscar os sítios onde as pessoas que praticavam fado dançado existiam. Portanto, e esses sítios trouxeram-nos um pouco às visitas guiadas que vocês participaram. É evidente que há, digamos assim, um passado e que esse passado deve ser tido em consideração se nos lembrarmos que precisamente a presença africana no nosso país, em Portugal, é muito longa. Por outro lado, é uma presença contínua, e isso é importante ter em linha de conta, porque é a única presença estrangeira que tem uma continuidade no nosso país até à atualidade, sem quebras praticamente, portanto permanente, e essa continuidade dessa presença não podia deixar de deixar marcas na sociedade portuguesa. Esse silenciamento, esse apagamento, se é que eu posso dizer esta palavra, esse silenciamento tem a ver, evidentemente, com a carga negativa que desde o início, desde o século XV, se foi fixando em cima dos africanos. Quer dizer, há uma carga negativa, há a construção lenta, mas sistemática, continuada, de um preconceito em relação aos africanos, que aliás vem de trás, que vem inclusivamente de algumas ideias e de alguns ideais europeus medievais, em que o símbolo do negro é um símbolo negativo e demoníaco, portanto o negro é a cor negativa e a cor demoníaca, a cor negra, e portanto há já um passado no que diz respeito à própria interpretação da cor, um passado medieval, e depois há efetivamente a chegada de muitos homens e muitas mulheres africanos que vêm escravizados, que vêm como escravos. Mas posso-vos falar de uma outra questão que é muito interessante também, desde o século XV, finais do século XV na cidade de Lisboa, que é o aparecimento do bairro do Mocambo, que é um bairro que não era conhecido. Portanto, há coisas que foram efetivamente encontradas assim. Sim, foi encontradas pela pessoa. Pronto, o bairro do Mocambo foi. O bairro do Mocambo era um bairro dos africanos. Este bairro é único na Europa, não se conhece mais nenhum. Um outro marcador da presença africana muito importante, que é a toponímia, não é? Por todo o nosso país, nós temos um conjunto de lugares, sítios, becos, ruas, o que vocês quiserem, que são denominados com palavras originárias da palavra negro, preto, africano, digamos, por todo o país. Grande parte desta presença africana, e eu volto ao ponto inicial sobre a presença africana, mas grande parte desta presença africana é efetivamente invisível. Mas mesmo antes do alargamento da cidade, já as populações africanas tinham saído e tinham ido para várias zonas. 16 mil no Alentejo. Diga? 16 mil foram para o Alentejo. Sim, sim. Isso, aliás, o Marquês de Pombal teve um papel importante nessa migração de populações africanas para o Alentejo, porque foi ele que mandou para a cultura do arroz. Eu gostava de ir um bocadinho mais para trás, porque o mundo islâmico vai herdar, em relação à África subsaariana, vai herdar uma série de dinâmicas que lhe são anteriores. Temos duas Áfricas em que, se quisermos, esta valorização negativa desta figura da qual se criam estereótipos negativos, é obviamente a figura da África subsaariana, que vai sendo, conforme as épocas, vai sendo mais ou menos presente, vai tendo erupções no mundo mediterrâneo, no mundo da África do Norte. E hoje a arqueologia precisamente mostrou essas relações intensas entre o norte, o sul, o leste e o oeste ao longo de milénios. E que nos mostram precisamente, por exemplo, a anterioridade do Egito, que vem da zona do Níger. Exatamente. As civilizações do Níger são mais antigas que a civilização egípcia. Mas ainda hoje a egiptologia, por exemplo, não integrou
esta evidência que hoje é claríssima de que as raízes da civilização egípcia, desde as primeiras pirâmides até à língua, ao egípcio, enfim, nós encontramos essas raízes a sul do que é historicamente considerado o Egito. O Islão em Portugal, se quisermos, é, se calhar, uma possibilidade de nós encontrarmos uma presença negra muito antes do século XV. Finais do século XV, sobretudo no século XVI, existiam espaços, lugares em Portugal. Estou a lembrar, por exemplo, de um documento italiano que fala de Vila Viçosa nos finais do século XVI, em 1505, qualquer coisa. Fala de um espaço que é o espaço de Vila Viçosa. A escravatura existia e, portanto, não eram só os que vinham de fora, havia também escravatura interna, havia escravos portugueses, não é? Brancos. O tema aqui seriam as referências africanas na cultura portuguesa, não falámos muito disso, penso eu. Pode-se sintetizar que há marcas importantes na cultura portuguesa, entendendo aqui a cultura num sentido muito lato, que vai até ao biológico, e eu penso que há efetivamente referências hoje já importantes no que diz respeito à genética, por exemplo. Há referências importantes no que diz respeito, marcadores importantes no que diz respeito à toponímia, que nos mostram precisamente as marcas que ficaram da presença dos africanos. Há no que diz respeito, por exemplo, às religiões, não falámos aqui, mas é interessante saber que há no panteão português dos santos, alguns santos que são negros. Eu fiz um ensino público português e não ouvi falar em nada sobre referências africanas na cultura portuguesa. Ou quando ouvi falar, não é? Lá está, uma naturalização do que é a condição da necessidade do escravo. E não é só no ensino secundário, mesmo na faculdade. Eu gostava de saber se isso está de alguma forma a mudar. Apesar, no espaço universitário, ser ministrado o ensino sobre a África no campo da história, da sociologia, da antropologia, da linguística, coisa que também não existia na altura, até porque os africanos não tinham línguas, tinham só uns dialetos, não é? Como se dizia. Apesar disso tudo, é evidente que uma questão é aparecer esse conhecimento e estudar a nível da universidade, outra coisa é esse conhecimento chegar à população e descer, digamos assim, do espaço mais fechado universitário para, digamos, os espaços mais abertos da sociedade portuguesa. Falamos muito de globalização e do mundo, e depois só se trata da Europa. Digamos que o centro é a Europa, os Estados Unidos um pouco, é tal, mas de resto não há nada, há muito pouco. O fado, a música foi sempre, a música africana e os músicos africanos foram sempre muito apoiados, nomeadamente pelas autoridades portuguesas, é preciso que se diga. Foi sempre reconhecida, a sociedade portuguesa sempre reconheceu uma capacidade musical particular aos africanos. Um longo percurso que vem desde os primórdios, desde a sua chegada em massa no século XV, pelo seu interesse africano pela música e também o reconhecimento, digamos assim, por parte dos portugueses e a utilização de africanos nos concertos, na música, na igreja, etc. Nós já estamos cá há 22 anos, por exemplo, a Associação já trabalha não especificamente só nisto, mas em todas as outras áreas há 22 anos, e como a Associação há muitas outras que fazem muito trabalho nesta área. Portanto, se calhar agora está mais visível. Mantenham-se ligados, não é? Aqui à nossa rede social mais forte, que seria o Facebook, tentarem acompanhar aqui os próximos passos, e muito obrigado por terem cá estado, a todos e a todas. Obrigado. Eu acho que a Batuta do Ieto tem tido iniciativas muito interessantes, e esta é mais uma. Reunir as pessoas, conversar, falar, dar a conhecer um conjunto de temáticas ligadas aos africanos, e há tantos que vivem em Portugal, ou africanos ou afrodescendentes que vivem entre nós, e é muito importante que estas iniciativas que visam o diálogo, que visam, digamos, a transferência de informação, que visam o conhecimento, se repitam, se multipliquem
no sentido de alargar precisamente esse conhecimento relativamente ao continente africano e às sociedades africanas. Reconhecer as influências da cultura africana na cultura portuguesa é, na prática, uma metodologia de reencontrar a própria identidade. A cultura portuguesa gosta de se afirmar como uma cultura cosmopolita, uma cultura que lida bem com a diversidade. Contudo, esse lidar bem com a diversidade muitas vezes acontece pelo esquecimento. Isto é fácil lidar com a diferença se não se der por diferença nenhuma. Portanto, é importante nós recuperarmos e trabalharmos a memória da cultura africana na cultura portuguesa, a memória das comunidades africanas na cultura portuguesa, para que nós próprios consigamos, de facto, não só ser mais respeitadores da diversidade, mas, acima de tudo, consigamos perceber a nossa própria identidade. Essa iniciativa muito boa, muito proveitosa, né? E acho que é bastante importante que continue, né, com esses movimentos. Eu acho que é bastante importante, acaba por criar bastante fractais, né? E eu acho que há muito que se estudar ainda, né? Há muito para se pesquisar, há muito para se conversar. Eu acho bastante importante essa iniciativa. Parabéns, Batatoyeto. Gostei da iniciativa, adorei. Deve ser iniciativa, deve dar continuidade. Não pode parar por aqui, porque muita gente não sabe. Então, com esse tipo de debate, há coisas que as pessoas não sabiam, aproveitam sabendo. Muita coisa que os africanos ou descendentes africanos não sabiam, e o Batatoyeto faz com que as pessoas saibam disso. Eu não sabia nada da história dos escravos africanos em Portugal, né? Comecei a descobrir muitas coisas hoje e acho que isto faz sentido.